Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 27 de junho, está no ar o Bate-Papo Esportivo, programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Seleção brasileira decide vaga para as semifinais hoje contra o Paraguai. Ricardo Oliveira se apresenta, treina e Rodrigo Santana tem todo o grupo do Atlético à disposição. Sócios e conselheiros do Cruzeiro pedem na justiça a saída de Thaí Machado. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente nesse bate-papo para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Queremos saber se você está otimista para o jogo da Seleção Brasileira hoje. Mande o seu palpite para a gente. E você, Ana? Tá otimista? Hoje tem Seleção Brasileira em campo, pega o Paraguai e vale vaga nas semifinais. Estou super otimista. No último jogo aí o Brasil mostrou uma grande evolução, um grande entrosamento. Jogou com raça em campo, que é o que estava faltando. E eu acho que tem tudo sim para vencer o Paraguai. O Paraguai não é um adversário tão fácil como se imagina, não. Mas o Brasil, se jogar como jogou contra o Peru, tem tudo para vencer sim. Tá aí. Vamos descobrir depois se a turma daqui, os comentaristas, também está otimista como a Ana Cláudia. Mas agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral ou pelo app Store ou pelo Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Bom, vamos falar desse jogão aí, Brasil e Paraguai, valendo uma vaga nas semifinais. Vamos falar das treinos aí de Atlético e Cruzeiro, os dois times fazendo treinamento em tempo integral aí, então quer dizer, muita notícia, tem bastidores do Cruzeiro que continua quente. Então vamos apresentar a turma aqui, ele que estava muito sumido, Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Muito trabalho lá com o Cruzeiro, por isso que você estava sumido, não? Um abraço, Breno, um abraço para o amigo que acompanha o Bate-Papo Esportivo de casa, satisfação retornar e participar aqui do programa. É tudo, né, Breno? Cruzeiro, Copa América, a gente vai falar aqui bastante do jogo do Brasil contra o Paraguai. Eu assisti Paraguai e Argentina no Mineirão, trabalhei nesse jogo. De fato, o Paraguai não tem uma equipe muito fácil, como muitos aí imaginam. Tem alguns jogadores que são bem interessantes para a gente ficar de olho. Mas a situação do Cruzeiro, a cada dia, ela se complica, né, Breno? Falando agora do nosso futebol aqui, já passou aí um mês desde a denúncia do Fantástico, que foi feita no dia 26 de maio. E desde então parece que diariamente o Cruzeiro vive um dia após o outro com uma denúncia diferente, né? Seja de problema dívida trabalhista, seja de denúncias envolvendo aí os dirigentes do clube. Muito complicado um momento desse, justamente perto aí de uma grande decisão. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. O Mano vai ter muito trabalho para blindar esse elenco. Vamos ver o que ele vai arrumar aí para conseguir essa façanha. Vamos falar muito sobre isso hoje aqui no programa. Bira Marinho, seja bem-vindo. Obrigado. Ontem, Ricardo Oliveira se apresentou e agora Rodrigo Santana tem o grupo todo pronto, montado aí para poder acertar as coisas para esse jogo contra o Cruzeiro. Você acha que vai ter novidades aí? Pode pintar alguma mudança drástica aí nesse grupo do Atlético aí, pelo menos no time titular, não? Um abraço, Breno, um abraço aos nossos telespectadores e aos companheiros aqui. Acho que mudança drástica, não. Ele vai manter aí a coerência. Eu até disse aqui no programa que eu manteria na lateral direita o Patrick, mas eu acho que ele vai voltar o Guga para a lateral. Tem novidades, né? Contratações, o Atlético trazendo aí uma grande joia, a gente vai falar aqui no programa, lá do sul do país. Tem tudo aí para ter um bom período de treinamento e essa equipe voltar melhor do que terminou.
Fechando a turma aqui, Vinícius Andrade, seja Breno. bem-vindo, Vinícius. E essa seleção brasileira hoje, hein? Será que a gente pode dizer que hoje o Brasil vai parar para torcer para a seleção brasileira? Essa Copa América está mexendo com o torcedor a ponto de todo mundo ficar ligadinho hoje à noite na TV, torcendo para a seleção? Boa tarde ao pessoal de casa, boa tarde aos companheiros. Acredito que não, Breno. A seleção não tem conseguido mobilizar o seu público, o torcedor. Até questionei isso durante a semana. Vejo uma má vontade muito grande do torcedor com a seleção brasileira, mas não acho também que é sem motivo. Existe motivo. Ao longo dos últimos anos, a seleção tem se distanciado do público. A maioria dos amistosos acontece fora do Brasil. Muitos jogadores sem identificação com o povo brasileiro. Tem jogadores que nem passaram direito pelo futebol brasileiro, que vão jogar hoje. O Alan, por exemplo, é um jogador sem história aqui no futebol brasileiro. O próprio Felipe Luiz também, com pouquíssima passagem aqui. Então, acho que é preciso resgatar e não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, essa identidade da seleção com o povo brasileiro. Acho que a última vez que a nação mesmo esteve mobilizada em prol da seleção foi em 2002, na Copa de 2002. Talvez na de 2006, ainda com aquela história do Quarteto Mágico, criou-se uma expectativa muito grande, acabou que o resultado foi frustrante, mas muito longe de ter essa liga entre torcedor e seleção. Já que você está falando de seleção aí, vamos aproveitar e falar de seleção brasileira. Seleção brasileira entra em campo hoje, 9h30 da noite, na Arena Grêmio, para enfrentar o Paraguai. O Brasil vai contar com o apoio da torcida e o estádio promete estar lotado hoje. Guilherme Guimarães, levantei ontem que, para todo mundo aqui, se já dava para a gente dizer que o Brasil acabou com a sua Neymar dependência. E a maioria da turma aqui disse que ainda é cedo, porque o Neymar é o jogador diferenciado da seleção. Mas pelo que você está vendo aí nos jogos da seleção, dá para dizer que estão aparecendo peças aí que podem agregar mais ao trabalho do Tite, porque revelação por revelação, não teve muita revelação nessa seleção. Eu acredito que o momento é muito propício para o Tite fazer justamente esses testes, né? Claro que o Neymar faz muita falta, ele joga muita bola, por mais que o extracampo dele seja problemático, dentro de campo ele tem uma qualidade diferenciada, ele é aquele jogador que a gente chama de extra classe. É lógico que a gente coloca ele no primeiro escalão, no patamar de Messi, Cristiano Ronaldo, mas não é que o Neymar seja igual ou melhor do que eles, mas se equipara. A gente vê, né? O Vinícius falou muito bem aí desse distanciamento da seleção com o público, com a torcida, mas quando se fala em jogadores que atuam no Brasil, o apoio é muito forte. A gente vê o Everton Cebolinha, a torcida pediu para que o jogador entrasse, ele entrou e deu a resposta dentro de campo. Tem alguns jogadores que não passaram com tanta ênfase, digamos assim, pelo futebol brasileiro, mas a torcida gosta. O próprio Firmino, né, que jogou no Figueirense, depois saiu, foi jogar no futebol alemão até chegar hoje com o potencial que tem no futebol inglês. Então, o Brasil precisa mesmo de recuperar um pouco dessa identidade. E esse é o momento para o Tite testar. O Neymar faz falta, como eu disse, mas a seleção tem dado boas respostas. A seleção tem que temer o Paraguai hoje? Não, de jeito nenhum. Temer, não tem que temer ninguém, até porque a seleção brasileira ela tem um diferencial técnico bem maior do que o próprio Paraguai e até as outras seleções. O que a gente fica impressionado, muita gente fala, o Brasil conseguiu empatar com a Venezuela, como que o Brasil não conseguiu uma vitória? O Brasil fez gols, o Brasil não jogou mal, ficou preso dentro de um sistema defensivo muito forte da Venezuela, que na minha opinião tinha condição de passar e de vencer o jogo. Lembrando que o Brasil fez 3 gols anulados pelo VAR, mas só para a gente passar a régua nesse Paraguai, nesse primeiro comentário meu a respeito da seleção, o Brasil tem que ficar atento com o Almiron, um jogador muito inteligente do Paraguai, ele é muito rápido. O próprio Derlis Gonzalez, a gente não sabe se ele vai jogar, mas conhece muito bem o futebol brasileiro. O Gustavo Gomes, que é o zagueiro do Paraguai, também conhece muito bem. Tem um goleiro excepcional, na minha opinião, que é o Gatito. Então, o Brasil tem que vencer no tempo normal para não deixar a partida ir para os pênaltis. Eu acho que vai ser um bom jogo. Mas o Brasil vai ter mudança aí na escalação. Vamos dar uma conferida na provável escalação da seleção brasileira. Aí, ó. A seleção que vai a campo hoje vai com o Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Alan, a novidade aí no meio-campo, né? O Casemiro está suspenso, o Fernandinho também não tem condições físicas, Arthur, Felipe Coutinho e aí o trio na frente, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton Cebolinha. E olhando para esse time, Bira, dá para dizer que é franco favorito para pegar o Paraguai e vencer o Paraguai?
Ah, sem sombra de dúvida, né? Tem jogadores aí de altíssimo nível, né? Você vê o Felipe Coutinho, gosto muito do futebol dele, o Arthur que surgiu, né, muito bem no Grêmio, precisa de mostrar um pouco mais, porque ele tem mais potencial do que a gente viu até agora. Mas são grandes jogadores, o próprio Gabriel Jesus, que já é um jogador experimentado na Europa, enfim... a seleção brasileira é infinitamente melhor, né, e de um nível técnico muito maior do que a seleção paraguaia. Então tem que vencer e tem que vencer bem. Agora, o Vinícius, quando a gente olha a escalação da seleção, a gente vê um time bem para frente, né? É um time que tem uma situação de buscar o resultado. O Tite vai colocar esse time para frente. O Brasil vai ser ofensivo, não pode ser diferente. Até mesmo com a entrada do Alan, tem uma característica um pouco diferente em relação ao Casemiro e também ao Fernandinho. Acho que o Brasil vai ganhar na saída de bola. O Arthur também tem essa qualidade. E o Paraguai, com o técnico argentino, Berizzo, ele tem uma característica de buscar também essa saída de bola com passes curtos, sem rifar a bola. Só que diante da seleção, acho que o jogo do Paraguai vai ser direto, na base dos contra-ataques. Por isso o Brasil tem que ficar atento só em relação principalmente à cobertura dos laterais, porque vai ser, por exemplo, um jogo de 70% de posse da seleção brasileira. O Brasil vai jogar em cima, mas o Paraguai foi carrasco do Brasil nas duas últimas Copas Américas, né? Então, 2011 e 2015. Nos pênaltis. E hoje, se empatar, vai direto para os pênaltis. E como o Pio falou, o Paraguai tem o Gatito Fernandes, que é um excelente goleiro. O Alisson também tá lá. O Alisson é muito bom. Muito bom, né? Mas vamos é um torcer histórico de pênalti, né? Vamos torcer para que não vá para o pênalti, porque aí eu acho que a coisa dá uma igualadinha, né? Sim. Em relação ao que seria nos 90 minutos. Bom, vamos falar mais de seleção brasileira. No último bloco, a gente vai pegar o palpite da turma aqui para esse jogo de logo mais. Agora tem um recado para você que precisa fazer fisioterapia, pilates ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Pessoal, não se esqueça, se você está precisando de fazer fisioterapia ou pilates, procure o CROT na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111. Lá você encontrará uma ótima estrutura, será atendido por grandes profissionais e, com certeza, mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro.